E bateu pânico aí no Bolsonaro e no Trump, viu? Olha só. Faz aí 24 horas que o Donald Trump não faz nenhum post nas suas redes sociais, o que não é usual, né? O último post que ele fez foi um post ameaçando o BRICS. O Trump, nesse sábado, ele foi às redes sociais dizer que se o BRICS fizer aí uma moeda dos BRICS, ou se o BRICS abandonar o uso do dólar, ele vai taxar todos os países do BRICS em 100%. Então, se esses países quiserem vender algo para os Estados Unidos, vão ter que pagar 100% de taxa e de impostos. Essa medida do Trump é uma medida extremamente protecionista, é uma medida de governos que não são neoliberais, é o oposto do neoliberalismo, é o protecionismo. É tudo o que o Milley, o Bolsonaro, os bolsonaristas e até boa parte dos trumpistas falam que são contra, porque olha, cadê o livre mercado? Não, eu vou taxar vocês. Pois bem, muita gente ficou aí abismada. Caramba, olha a ameaça do Trump. Eu vou mostrar aqui o post do Donald Trump, que está em inglês. Quem souber inglês e quiser, pode pausar aí para ler. Está aqui o Trump em inglês, mas eu vou mostrar, obviamente, a tradução. Então, ver tradução aqui, traduzir post. Tradução do Google tá muito boa. Quem quiser pausa para ler, mas eu vou ler para você em português, viu? Então vamos lá. O Trump diz: a ideia de que os países BRICS estão tentando se afastar do dólar enquanto nós ficamos parados e assistimos acabou. Exigimos um compromisso desses países de que eles não criarão uma nova moeda BRICS, nem apoiarão nenhuma outra nova moeda para substituir o poderoso dólar americano ou enfrentarão tarifas de 100% e devem esperar dizer adeus à venda para a maravilhosa economia dos Estados Unidos. Eles podem ir encontrar outro otário. Não há chance de que o BRICS substituam o dólar americano no comércio internacional. E qualquer país que tente deve acenar adeus à América. Ou seja, vocês não tentem aí, se o Brasil fizer uma transação com a China e quiser fazer em real, em yuan ou em uma outra moeda nova aí qualquer, não. Vocês têm que continuar usando o dólar. Mas aí você pode falar, Tiago, mas se a China compra da Rússia, eles são obrigados a usar o dólar? Segundo Trump, sim. Se o Brasil compra da Bolívia, somos obrigados a usar o dólar. Por quê? Sim, porque os Estados Unidos estão mandando. É isso. Pois bem, não vai rolar, viu? Vai ficar ruim aí pro Donald Trump. Vamos agora ao Bolsonaro. Já eu volto aqui pro Trump de porque vai ficar ruim para ele. O Bolsonaro deu uma entrevista aí desesperado nessa sexta-feira à noite, em que ele implorou por anistia. Inclusive pegou mal aí entre bolsonaristas, ele tá aí implorando por anistia, até porque o Bolsonaro falou de uma maneira, eu mostrei aqui, ele falou, por favor, uma anistia aí geral, por favor. Se humilhando aí, rastejando, olha, pelo amor de Deus, anistia. Pegou mal. E na mesma entrevista, o Bolsonaro fez um aceno aí ao Trump, dizendo que agora com o Trump, a esperança é que as coisas melhorem e que isso tudo aí vire, e que essa página seja virada, e ele acredita que o Trump aí vai fazer algum tipo de pressão. Pois bem, o Eduardo Bolsonaro passou as últimas... O Trump foi eleito dia 3, então ele passou as últimas 3 semanas, quase o mês inteiro, né? Já estamos quase em 3 de dezembro. 4 semanas, ele passou aí fazendo todo tipo de post nas redes sociais para chamar a atenção do Trump e para dizer que o Trump vai fazer alguma coisa. Ele usa o caso Felipe Martins, ele fala que tem um dos nomeados aí pelo governo Trump, que ele chegou a ser barrado pela Polícia Federal numa viagem que ele fez ao Brasil, e que, olha, esse cara deve estar muito bravo, ele não falou com o cara, mas ele deve estar muito bravo com o Alexandre de Moraes, ele vai interceder por nós e tudo mais, e ele é um dos braços direitos do Trump, e o Trump vai interceder por nós, e várias dessas postagens ele marcava a pessoa. Nenhuma vez a pessoa curtiu ou fez ali o retweet, né, que é compartilhar na rede social da pessoa, ou interagiu com o Eduardo, nada. O Eduardo Bolsonaro está aí faz 4 semanas, um pouquinho menos, 29 dias, 27 dias, ele está sendo ignorado pelo Trump e por todos os membros do governo Trump. Todos. O único que em algum momento falou alguma coisa foi quando a Janja xingou o Elon Musk e ele riu e falou, eles vão perder as próximas eleições. Em nenhum momento ele falou, vou tirar o Lula do poder, vou não sei o quê, papapá, e foi agressivo como o Elon Musk sempre é com quem fala alguma coisa dele. Não! Ele só falou, eles vão perder a próxima eleição. Espera aí o Elon Musk. Só.
Aí sobre a anistia para o Bolsonaro, nada, seguem sendo ignorados. Então tá um desespero maior, a ponto do Bolsonaro ir lá na live e tentar acenar para o Trump para ver se o Trump fala alguma coisa, e nada. O que o Trump fez foi uma ameaça aí ao BRICS, porém, a China já deu uma invertida, viu? O governo chinês já falou aí nas últimas semanas que espera ter uma convivência difícil com o Trump, mas eles têm a esperança de que o Trump vai ser um pouco mais pacífico. E que se ele tentar aí impor tarifas, como ele está ameaçando desde a campanha eleitoral, ele vai acelerar a queda do dólar. Então, esse é o posicionamento do governo chinês. Você vai impor tarifa? Ok, vamos acelerar a queda do dólar. É isso que você vai fazer, ótimo. Vai lá, Trump, vai em frente, campeão. Vai que é sua, Trump. Pois bem, o que acontece é o seguinte, muita gente não sabe, desde aí os anos 70, o dólar passou a ser utilizado como uma moeda mundial. Tivemos aí, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram aí com uma doutrina de intervir em outros países. Então eles passaram a financiar golpes de Estado em dezenas de países do chamado, hoje chamamos de Sul Global, que é países da América Latina, países da África, da Ásia, da Oceania, vários países tiveram aí golpe de Estado. E aí o que acontece? Os Estados Unidos passaram a fazer isso, colocavam governos ali, esses governos entreguistas entregavam tudo, e eles foram ficando cada vez mais ricos, roubando a riqueza de todo mundo, por meio aí de golpes de Estado. Depois, o que acontece? Teve uma crise nos anos 70, e aí o dólar já era a moeda mais utilizada no mundo, mas começou a ter uma derrocada. Então eles criaram uma coisa chamada petrodólar. O dólar, ele tinha ali lastro em petróleo, mas não só no petróleo americano, mas em petróleo, qualquer petróleo. Então o dólar virou uma moeda mais ou menos sem lastro. É o tipo de coisa que esses economistas aí fazem para favorecer os Estados Unidos. E aí o mundo inteiro passou a usar o dólar nas suas moedas. Então se o Brasil fazer uma transação comercial com a Argentina, é cotado em dólar. Se o Brasil faz uma transação comercial com a Colômbia, é cotado em dólar. Se a China faz uma transação comercial com o Japão, é em dólar. Que coisa! Isso só para um pouco entre os países da zona do euro, que ali eles cotam em euro, mas na hora de fazer sempre é dólar. Mesmo assim, eles usam o dólar na transação comercial. Se converte para dólar e faz a transação. Pois bem, o Lula criou o BRICS, teve a ideia de criar o BRICS em 2005. Em 2005, eu vou mostrar um gráfico para você, a economia dos 5 países do BRICS, foram os países que o Lula conversou e que aderiram à ideia do Lula, era muito menor que a dos países do G7. Vou mostrar aqui para você um gráfico. Era assim, aqui 2005. Essa era a economia dos países do G7, 2005. E essa do país dos BRICS. De lá para cá, olha o que aconteceu. Os países dos BRICS deram uma curva para cima, parou um pouquinho ali na época da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, teve golpe no Brasil, teve golpe em vários países aí, começaram aí a fazer barreiras comerciais em alguns países do BRICS, mas depois continuou subindo o BRICS e o G7 caindo e já passou, tá? Em 2023 a economia passou e a projeção para 2024 é que os 5 países originários do BRICS tenham 5% a mais na economia mundial de PIB do que os países do G7. Olha que são 5 contra 7. Não tem, eu tentei de todas as maneiras achar um gráfico do BRICS 10, com os outros 5 países que entraram. Seriam 11, mas a Argentina não entrou. E não consegui achar o gráfico, porque aí é uma surra bem dada, surra mesmo de vara, com os outros 13 países que entraram. Porque aí os 23 do BRICS dão uma surra forte no G7. O Trump impor tarifa de 100% a 23 países é uma das maiores loucuras que algum líder mundial já falou que ia fazer. Isso é suicídio. É isso que o Trump está fazendo. É suicídio econômico. Olha só, eu vou te dar um gráfico aqui, para te mostrar um gráfico para você entender. Esses são os maiores produtores de minério de ferro no mundo, tá? Austrália, Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul. Só, exceto a Austrália, os outros 5 são países do BRICS. Se você colocar aí dos 23 do BRICS, aí na lista dos 20 primeiros são 17 do BRICS. Aí você fala, eita caramba! Os Estados Unidos vão começar a fazer, o post aqui que disse isso, vão começar a fazer carros e prédios de plástico. Porque vocês não vão ter ferro. Imagina alguém a indústria do Elon Musk lá, que precisa de ferro pra caramba, minério de ferro pra caramba, tendo que pagar 100% de imposto.
Imagina a indústria civil americana, a engenharia civil aí, construção civil, construir um prédio, construir não sei o quê, tudo pagar no minério de ferro, que as vigas de aço que sustentam aí todos os edifícios, pagar 100% de tarifa. Eu nem vou falar de café, de soja, de outras coisas aí que o BRICS tem aí a maioria da produção. Eu só vou entrar no mérito aí do ferro, do alumínio, do metal. Ferrou. A economia dos Estados Unidos vai entrar em colapso, vai ser uma inflação, vai ser estilo Milei. Olha, eu vi agora muita gente foi para a Argentina, né? Porque teve a final da Libertadores lá. Eu tava vendo aí os posts dos brasileiros lá, mostrando os preços. É uma loucura. Eu vi bolsonaristas falando, não, mas o preço aumentou porque a moeda desvalorizou, mas continua normal para quem ganha em dólar. Tudo quadruplicou de preço em dólar. Se você ganha... A pessoa que fala, nossa, imagina um estrangeiro que mora na Argentina e fala, ó, meu salário convertido aí dá $2.000 por mês. $2.000 é grana, hein? 12 mil reais de hoje. É grana. Pô, morava bem na Argentina. Hoje, imagina, tudo quadruplicou de preço em dólar. A pessoa tá ganhando pouco na Argentina. Até o Felipe Neto falou que o único país que ele viu as coisas mais caras do que na Dinamarca, pô, Dinamarca é um dos países mais caros do mundo. É um país que você chega lá, um cafezinho custa 30 reais. Ele falou, o único país que tá naquele nível é a Argentina hoje. E não era assim. Tá ruim. É o que o Trump vai fazer nos Estados Unidos. Não vão conseguir, eles vão se isolar do mundo. E aí o que acontece? A Dilma, que é a presidenta do Banco do BRICS, começou a acelerar, desde a vitória do Trump, as parcerias do Banco do BRICS com os países novos que estão entrando no BRICS. Para quê? Para ter muito investimento. Por quê? Porque é um país que vai pegar bilhões de empréstimo no BRICS, na hora que ele vai ter que escolher, pô, eu vou fazer meus negócios com os países aqui, meus parceiros, que estão investindo em mim, e melhorando a vida aqui da minha população, e melhorando o meu governo e a aprovação do meu governo, ou eu vou fazer negócios com o Trump, para ele não impor tarifa comigo. O que vai acontecer é o seguinte, os Estados Unidos vão se isolar cada vez mais, e já tem aí projeção de inúmeros especialistas aí, tanto da Rússia quanto da China. O que vai acontecer é que a União Europeia vai acabar cada vez mais tendendo para o lado do BRICS. Por quê? Porque eles vão começar a fazer mais negócios com o Trump no começo, num primeiro momento, e eles vão perceber que a crise que está em todos os países europeus vai se adensar, vai ser uma crise cada vez pior. Os líderes europeus estão quase todos aí, com a popularidade muito em baixa, porque tem uma inflação alta. A inflação alta tem nome, Ucrânia. Eles passaram, depois do conflito na Ucrânia, passaram a taxar os russos e a fazer a fazer boicote à Rússia. E o que isso fez? Fez com que tivesse uma enorme inflação, porque eles todos dependem da Rússia. Agora imagina eles serem obrigados aí pelo Trump a fazerem guerra com a China, que o próximo passo do Trump é esse, obrigar todos os seus parceiros a fazerem guerra com a China. Criar dois blocos no mundo, um bloco aí trumpista e um bloco aí BRICS. Aí pensa num tiro de canhão no pé. E os europeus vai chegar um momento que eles vão falar, pô, peraí, desse lado aqui tá melhor pra gente do que do lado dos Estados Unidos, viu? E é isso que tá para acontecer. Então, tá ruim aí. Enquanto isso, olha só uma coisa que quase ninguém tá falando, dando destaque no Brasil, porque quem faz isso é o Joe Biden, que é o protegido da imprensa ocidental, a Globo, etc. Amam o Joe Biden, né? Um genocida maldito. Os Estados Unidos estão financiando agora, junto com a Turquia, estão tentando separar o BRICS. A Turquia entrou no BRICS, a Turquia é da OTAN. A Turquia tem interesse na Síria. A Síria, para quem não sabe, no mapa fica abaixo da Turquia. Então, tem Brasil e Uruguai, Turquia e Síria. Muitos refugiados sírios, iraquianos, iranianos, estão entrando na Turquia. E na Turquia, eles estão ali com um discurso até parecido com o do Trump, dizendo, essa imigração, esses imigrantes que vêm do sul, tem que expulsar eles do país. E a popularidade do presidente da Síria, o Erdogan, está caindo. Então o Biden viu ali uma chance de dividir ali o BRICS. Como? Pegando a Turquia. O Biden começou a financiar aí grupos terroristas que agora, a mando da Turquia, esses grupos são turcos, terroristas, que passaram a invadir a Síria. Eles já tomaram a segunda maior cidade da Síria, que é Alepo, uma cidade que o Obama destruiu completamente essa cidade. Obama, outro genocida, na guerra da Síria. E agora os terroristas, com grana do Biden, e ordens da Turquia, já invadiram Alepo. Eles querem tirar o governo da Síria.
porque o governo da Síria, segundo aí a Turquia, eles é quem estão permitindo, inclusive incentivando que todos os refugiados de todos os países árabes entrem na Turquia. Então ele criou até uma rota para passarem pela Síria para irem para a Turquia. E o presidente da Turquia não quer, e ele ainda quer deportar 2 milhões de refugiados. É isso que tá. Ao mesmo tempo, o Biden está financiando, com muita grana, grupos de rebeldes na Geórgia. A Geórgia é um país que fica do lado da Rússia. Por quê? Porque a Geórgia elegeu aí, teve eleições e elegeu um governo que diz aí, ó, temos que nos unir ao BRICS. A Rússia, a China, etc. E os Estados Unidos estavam ali com candidatos de oposição ligados à CIA, que é a CIA, que são ali pró-União Europeia. A mesma coisa que aconteceu na Ucrânia, igualzinho. Deram um golpe de Estado faz alguns anos, só que, diferente da Ucrânia, eles não conseguiram eleger um governo ali que vai aceitar usar o país deles de bucha de canhão para fazer guerra com a Rússia. A Geórgia, assim como a Ucrânia, são caríssimos para a Rússia. Caríssimos, eu quero dizer o seguinte, se a Geórgia ou a Ucrânia entrarem na OTAN, a Rússia não quer saber, invade. Foi o que fez na Ucrânia e agora poderia acontecer na Geórgia. Só que a Geórgia elegeu um governo ali pró-Rússia. Ontem, sábado, tentaram incendiar o parlamento da Geórgia. Aí manifestantes com muita... De onde eles tiram tanta grana? Máscara de gás, roupa, tudo mais. Grana americana. Então eles estão tentando dar um golpe de Estado na Geórgia de qualquer maneira, os Estados Unidos. Eles aproveitam que a Rússia está preocupada com a Ucrânia e ali está preocupada aí com o que vai acontecer aí agora com a mudança nos Estados Unidos, e o Biden não tem mais nada a perder, ele está tentando deixar aí para o governo Trump a situação mais amarrada possível para que o Trump não consiga desamarrar lá. Porque o Trump já falou, na Ucrânia, o que a Rússia já tomou é da Rússia e dane-se. E eu não vou dar mais um centavo aí para o Zelensky, ele que faça um acordo com a Rússia. O Zelensky propôs um acordo aí de paz que a Rússia já falou que não. Que é, olha, vocês ficam temporariamente com as terras e aí a OTAN é que vai gerenciar tudo. Putin, não. Temporariamente. Até você se armar e depois invadir. Não. Então o Biden está tentando amarrar tudo ali. Ele também está investindo em revoltas em Taiwan. Eu falei, a possível aí, terceira guerra mundial, que segundo a Rússia está mais perto do que nunca, não vai ser uma guerra em um lugar só, vão ser várias guerras aí ao redor do mundo. Então já temos aí na Síria uma nova guerra aí com terroristas contra o governo, e a Rússia ao lado do governo, a Turquia que é do BRICS, com os Estados Unidos ao lado aí dos terroristas. Temos aí em Israel e na Palestina, temos aí na Geórgia agora, conflitos aí, guerra civil quase, temos na Ucrânia e estão aí financiando forte para que tenha também em Taiwan. Tá aí o Biden de todas as maneiras. É um desespero aí do establishment americano, porque eles sabem que o mundo vai mudar muito a partir do ano que vem. E o Trump tende a fazer a pior coisa possível para os Estados Unidos, que são essas tarifas aí. Vai em frente, Trump. Tem meu apoio, hein? Ó, eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!